Desde o início da igreja, a fé tem sido um tema de controvérsias. Nos dias do apóstolo Paulo, nós temos as diferenças básicas do cristianismo e do judaísmo, onde nós observamos a religião cristã, a justificação pela fé e o embate com alguns judaizantes sobre a justificação, mas as obras sendo acompanhadas para que eles pudessem, na sua visão, serem justificados. Então nós observamos logo no início do cristianismo esse embate da fé somente, com alguns que estavam acrescentando ao conteúdo da fé verdadeira algumas coisas a mais, para que pudessem ser aceitos diante de Deus. 15 séculos mais tarde, Lutero se apegou a essa mesma controvérsia. Com as suas 95 teses, ele lutou contra as indulgências da Igreja Católica. E no período moderno, nós também ainda enfrentamos alguns desafios sobre o debate da fé. A ideia popular sobre fé é que nós precisamos ter um certo otimismo diante das adversidades. Quando as coisas vão de mal a pior, as pessoas nos dizem: você precisa ter fé. É como um certo cântico que alguns de vocês conhecem: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Então parece que com esse refrão, esse conteúdo de fé, vamos dizer assim, as pessoas, ao falarem sobre fé, elas entendem que a fé é uma palavra mágica. Só basta nós termos um pensamento positivo, fazermos certas questões, que os portões celestiais irão se abrir, nos ajudar e irão nos trazer direcionamento em algo que está em desordem na nossa vida. Porém, o problema com esse conceito de fé é que ele não possui o conteúdo bíblico. A fé bíblica está amparada no conhecimento de Deus. Tem um objeto bastante proposital, um objeto que possui um conhecimento vital, um conteúdo que nós precisamos, que diante desse conhecimento, desse conteúdo da fé, dessa confiança, vai nos trazer a capacidade adequada para nós vivermos de maneira correta. E diante disso nós temos a relação desse conteúdo com as boas obras. A fé que salva não nos coloca na inatividade. Lutero disse certa feita que a fé é viva, poderosa em suas operações, valente e forte, sempre realizando, sempre frutificando, de modo que é impossível que aquele que é dotado de fé não produza sempre boas obras, pois essa é a natureza da fé. Então perceba que biblicamente, apesar de a natureza da fé, os seus componentes, ela é muito vasto no Novo Testamento e também no Antigo Testamento. Uma coisa básica que eu queria que os irmãos aprendessem desse conhecimento objetivo da fé que salva, que ela não é inativa, a fé nunca é sozinha, ou nunca está sozinha, mas sempre a fé está acompanhada com o amor, com aquilo que o conteúdo bíblico nos dá para nós vivermos da maneira como Deus assim se agrada. Gálatas, capítulo 5, versículo 6 nos diz: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Então nós vemos a fé bíblica, ela é dinâmica, ela é operosa, ela tem poder. Por quê? Porque a prova de que a fé é real e verdadeira é que ela age, é que ela não está parada, é que ela entende o conhecimento de Deus e pratica aquilo que é correto perante ao Senhor. E é exatamente isso, meus irmãos, que nós podemos ver aqui nesses versículos. O povo de Israel está colocando a sua fé bíblica em ação. Em nosso último encontro, no livro de Juízes, nós observamos os versículos 3 ao 7, onde nós tratamos da cooperação de Judá e Simeão na conquista da terra. Vimos no versículo 3 essa aliança fraternal, uma cooperação fraternal. Depois nós temos
a vitória em Bezeque, capturando aquele governante, Adoni-Bezeque, e o autor esboçando as suas consequências, a prática daquela época, cortando os dedos, os polegares e das mãos, mas também vimos a questão teológica, onde Adoni-Bezeque entende que aquele acontecimento, aquilo que ele plantou, Deus estava retribuindo segundo a sua onipotência, segundo a sua providência, segundo a sua soberania diante daqueles acontecimentos. Então Adoni-Bezeque observa e entende que tudo o que estava acontecendo existia algo além dessa história. Não era somente algo natural, mas era algo além. Existia uma história espiritual, algo espiritual que ele poderia compreender, que Deus estava julgando segundo aquilo que ele estava observando. E nesses versículos, nessa noite, que nós acabamos de ler, os versículos 8 ao 15, nós temos a continuação. Vamos observar nessa noite 3 conquistas do povo de Israel. Eu queria que os irmãos se concentrassem nessa fé sendo colocada em ação segundo o conteúdo bíblico, segundo a ordenança de Deus que eles tinham consultado, e Deus disse: Judá deve ir, vocês devem obedecer à liderança de Judá, porque eu dei essa terra para vocês. E mediante a isso, nós observamos o povo conquistando Jerusalém, conquistando Hebrom e mais à frente Debir. E diante dessa fé bíblica, que nós podemos observar aqui, uma fé que é prática e uma fé que está ligada às questões cotidianas, o que nós podemos aprender com essas conquistas. Então nós vamos nos concentrar de maneira bastante próxima nos versículos 11 ao 15, porque é o clímax desse capítulo, principalmente, porque nós temos uma fé prática diante de Calebe, de Axa e de Otiniel. Diante de muitos contrastes, que mais à frente nós iremos observar, uma fé que é fracassada. Uma fé que, em alguns momentos, não obedece completamente à vontade de Deus. Os irmãos não devem esquecer que, nesse início, o povo de Deus está começando com o pé direito. Eles estão colocando a sua fé de maneira prática, essa ação de obediência, mas mais à frente em nossas pregações iremos observar que essa fé, em alguns momentos, ela vai vacilar, ela vai entrar em um direcionamento que não é correto, segundo a vontade do Senhor. Então, versículo 8, nós temos a conquista de Jerusalém. Aqui é algo bastante básico, quando o texto nos diz que os filhos de Judá, obedecendo à voz de Deus, colocando a sua fé em ação, pelejaram contra Jerusalém, tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Então veja que o texto sugere que logo após o ataque em Bezeque, eles partiram. Eles estavam continuando nessa conquista da terra de Canaã e eles foram agora para Jerusalém. Vale ressaltar que essa conquista, nesse exato momento, ela não foi total, ela foi parcial, porque somente no reinado de Davi ele conquistou Jerusalém por completo. Como nós podemos observar, eu queria ler para os irmãos em 2 Samuel, capítulo 5, versículo 6 e versículo 7, quando o texto nos diz que partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra e disseram a Davi: não entrarás aqui, porque os cegos e os coxos te repelirão. Como quem diz: Davi não entrará neste lugar. Mas o texto nos diz em 2 Samuel: porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Então, quando nós observamos o desenvolvimento do Antigo Testamento, essa cidade, que depois foi o centro da adoração do povo de Deus, ela foi conquistada de maneira completa no reinado de Davi. Aqui nós temos uma parte parcial. Ela ficava aqui nessa conquista na fronteira entre Judá e Benjamim, era a parte sul ali da localidade de Jerusalém. Mas o que nos chama a atenção sobre este relato conciso aqui do estilo do texto é transmitir a facilidade com que Judá conquistou. Parece que não houve nessa porção dessa terra, aqui dessa localidade, nenhum problema, por causa que Deus estava com eles. Eles chegaram e eles conquistaram. Então o texto quer esboçar isso, a facilidade com que eles conseguiram conquistar essa parte dessa terra, demonstrando a vontade de Deus, a direção de Deus ainda com eles, nessa conquista, nessa parte, nessa trajetória do povo de Deus aqui, nesse contexto. Então, algo aqui muito simples, a conquista de Jerusalém.
Versículo 9 e 10, nós temos a conquista de Hebrom. Então, depois dos sucessos de Bezeque, de Jerusalém, o texto continua e nos mostra que eles desceram. Eles pelejaram contra os cananeus que habitavam nas montanhas do deserto, no Neguebe e nas planícies. Então veja que o texto vai continuar e vai afirmar. Depois, então veja o relato, a progressividade aqui do autor. Os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. Quando nós lemos de maneira atenta, principalmente o versículo 9, nós continuamos o capítulo 1, parece que o autor, ele quer colocar o versículo 9 como uma espécie de introdução geral, ou formal aqui, ou melhor dizendo, um sumário, a nova fase dessa nova campanha que o povo estava aqui enfrentando. Essa questão que os versículos 10 ao 20 vão nos relatar, porque nós temos 3 campanhas aqui do povo, a primeira, a segunda e a terceira. Então o versículo 9 é uma espécie de resumo. Quando nós lemos os versículos 10 em diante, a gente vai observar como foi essa conquista aqui nas montanhas, no Neguebe e nas planícies. São 3 áreas que eles vão passar a enfrentar e a conquistar, à medida que eles estão progredindo segundo a vontade de Deus. Então, a primeira campanha é a conquista de Hebrom. O versículo 10 vai nos informar isso. Em poucos detalhes, mais uma vez. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba. E Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Então veja, perceba algo interessante do autor nesses detalhes históricos, que o povo de Deus estava lembrando de tudo que Deus estava fazendo na vida deles. O autor apresenta o nome contemporâneo naquele contexto, que era Hebrom, mas também o nome antigo. O texto diz, outrora que era chamada de Kiriate Arba. Por quê? Porque o nome antigo se referia a um grande exército, ou melhor dizendo, a um grande líder chamado Arba, que ele era descendente dos Anaquins, conhecido muito por nós no texto de Gênesis como os Nefilins, os gigantes. E quando nós olhamos para Números, os irmãos podem abrir esse texto, os irmãos vão perceber essas relações aqui do texto, porque nós vemos que na campanha, ou na averiguação da terra ali, quando nós temos Caleb, nós temos Josué e outras pessoas, nós temos 2 relatos ali, 2 relatos contrastantes de alguns que ficaram atemorizados com aqueles gigantes que estavam lá, mas Caleb e Josué tiveram coragem e disseram, nós vamos conquistar essa terra, Deus nos deu essa terra. Mas por que o povo ficou atemorizado, mesmo diante de uma terra que manava leite e mel? Por causa dos gigantes. Os gigantes estavam lá, os descendentes aqui dos Anaquins, ou filho de Anak. Então, Números 13, 33 vai dizer o seguinte, também vimos ali gigantes. Quem eram esses gigantes? O texto vai dizer, os filhos de Anak são descendentes desses gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Josué capítulo 14, versículo 15, vai dizer que em Hebrom, que era Kiriate Arba, Arba foi um gigante entre os Anaquins, ou seja, ele possivelmente foi o maioral. Ele foi aquele que, quando as pessoas olhavam, era como se fosse Golias naquela época. Rapaz, em Kiriate Arba, a cidade de Arba, é isso que significa, Kiriate Arba significa a cidade de Arba, o maioral, aquele gigante, rapaz, ninguém é contra ele. Mas o texto quer nos informar que Judá conquistou Hebrom, principalmente por conta de Caleb, porque nós temos aqui uma recapitulação do texto de Josué capítulo 14, capítulo 15, que Caleb conquistou aquela terra por causa da sua coragem, justamente para mostrar, da mesma forma de Jerusalém, algo simples por causa do poder de Deus, aqui da mesma forma, não importa o que tenha lá, Deus lhe deu essa terra, pode ter gigantes, pode ter o que for, vocês devem confiar no meu poder, e confiando no meu poder, vocês irão conquistar essa terra. E foi exatamente isso o que aconteceu. Partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Kiriate Arba, e Judá feriu. Eram gigantes aqui. Lá no versículo 20 a gente vai observar que
Caleb, que era dessa tribo, ele justamente teve essa coragem de expulsar Sesai, Aimã e Talmai, esses gigantes que habitavam naquela terra. E mais uma vez, o ponto teológico do texto é mostrar que Deus estava com eles, não importa, Deus estava dando essa terra e estava expulsando os gigantes, expulsando aqueles que porventura, diante da sua fraqueza, Deus estava com eles, trazendo a vitória perante as suas vidas. Mas a nossa concentração maior será os versículos 11 ao 15, a conquista de Debi, porque nós temos algumas lições práticas sobre a fé cotidiana na vida, porque é o ponto do texto nessa questão teológica aqui diante da conquista da terra de Canaã. Então, os versículos 11 ao 15 é a segunda fase. A primeira fase está no versículo 10, a segunda fase, versículos 11 em diante. Então, nós temos fases das campanhas aqui da conquista do povo de Deus. Então, a segunda fase é voltada para essa localidade, chamada Debir, que também é identificada com o seu nome antigo, Kiriat Sefa. Veja o versículo 11. Dali, partiu contra os moradores de Debir, e era dantes o nome de Debir, Kiriat Sefer. Então, essa expressão, Kiriat Sefer, significa literalmente cidade dos livros, ou cidade dos documentos. Por quê? Porque provavelmente essa era uma localidade que abrigava uma grande biblioteca, arquivos oficiais. Então, por isso, esse nome, Kiriat Sefer. Mas o interessante, de outras histórias de conquista, nós temos algo interessante aqui que o autor, de maneira proposital, quer nos trazer. Além de trazer um resumo dessa conquista, ele coloca aqui a história de Caleb, Axa e Otiniel, que é a mesma história de Josué capítulo 15. Por que o autor está fazendo isso? Nós vamos ver agora. Então veja, após o anúncio resumido, o autor ele vai como se ele estivesse se afastando dos relatos que ele estava prosseguindo de maneira resumida, mas agora nesse relato resumido ele acrescenta algo que aconteceu nessa localidade, para nos trazer justamente essa fé prática, essa fé cotidiana, porque mais à frente os irmãos vão perceber que haverá fracassos, haverá muitas coisas que irá contrastar com essa história. O autor ele quer justamente que o povo entenda a coragem, a fé de Caleb, principalmente a fé da sua filha, porque o livro de Juízes é um livro opressor no sentido de violência contra as mulheres. Tem muitas violências que nós observamos que nos causa temor, pavor, mas ao mesmo tempo que há coisas que o pecado é colocado diante de vós, o autor lhe coloca contraste para que o povo olhe e tenha direcionamento aonde o povo deve seguir, qual é a função do povo, qual é a função do pai, qual é a função da filha, diante dessa conquista que o povo estava enfrentando. Então por isso que ele está colocando esses versículos aqui perante nós. Então veja, aqui, disse Caleb, versículo 12, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei minha filha Axa por mulher. Então Caleb, que havia recebido esse território, ao redor de Hebron, por Josué, nós vemos isso em Josué capítulo 14, depois os irmãos podem ler isso, os versículos 6 ao 15. Ele apresenta um desafio aqui, está muito claro, os irmãos olham para o texto e o desafio é esse. Quem conquistar essa terra terá como recompensa o quê? Recompensa a minha filha, correto? Quem conquistar terá como recompensa a minha filha. Então a Bíblia diz que Otiniel, parente aqui de Caleb, ele aceita o desafio. Opa, aceita esse desafio aí. Tenham coragem igual a Caleb. E o texto vai dizer, tomou-a, pois, Otiniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb mais novo do que ele, e Caleb lhe deu sua filha Axa por mulher. E aqui, meus irmãos, quando a gente olha para esse verso, por conta do nosso contexto contemporâneo, mais uma vez, é importante entendermos o contexto da época. Nós já vimos a questão contextual de Adoni-Bezeque, sobre a forma como ele foi tratado. A gente lê aquela parte, cortaram os polegares das mãos e dos pés, a gente fica assustado, né? Como é que pode isso? O povo de Israel fazer uma coisa dessa e etc. Mas era a questão prática daquela época.
E alguns, quando leem esse texto, por conta do contexto contemporâneo, podem ter uma leitura aqui, a olhar para Caleb, um pouco ofensiva. Em que sentido? Parece que Caleb trata a sua filha como um simples objeto. É como se ele estivesse dizendo, rapaz, quem conquistar essa parte aí, eu vou dar a minha filha. É como se parece, né, quando a gente lê à primeira vista, por conta do contexto contemporâneo, a sua filha fosse um simples objeto. Só basta alguém fazer algo, em troca, vai ganhar a minha filha, vai receber a minha filha. Porém, no entanto, nós devemos ter cuidado em impor noções contemporâneas de romance, de relacionamento entre pessoas de diferentes gêneros, no contexto do Antigo Testamento. Por quê? Porque nós precisamos ter uma certa precaução com as inclinações dessa cultura igualitária contemporânea, que não era a cultura bíblica. A cultura bíblica lá era o pai liderando, tomando a frente e sabendo a melhor coisa que ia trazer para o seu lar. Nós temos isso de maneira bastante clara. E a prova disso é que Axa não se sente desvalorizada. Ela entende a bênção que recebeu. Ela recebeu um homem corajoso dentro de casa. Ali foi um teste, uma prova de Caleb. Ela se sentiu honrada por ser dada em casamento, não por qualquer pessoa. Ela foi dada em casamento por um herói militar, um homem corajoso, Otniel. Apenas o motivo de ela conversar com o pai, o seu protesto, é apenas a questão da terra. Ela pede uma bênção maior do que ela já tinha ao seu pai. Se possível, por favor, ó pai, versículo 14, quando se foi a ela, né, insistiu com ele, para que pedisse um campo ao pai dela, e ela apeou. Essa expressão um pouco difícil, significa quando ela desceu do jumento. Ela foi até o seu pai. E Caleb, percebendo, lhe pergunta, que desejas? Respondeu ela, dai-me um presente, deste-me terra seca, dai-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Aqui o texto quer ressaltar que de maneira generosa, Caleb, seu pai, concedeu a ela os reservatórios de água. Além de ela ter recebido um herói militar, o seu pai, diante do pedido de uma filha, da sensibilidade de um pai, entregou para ela reservatórios de água. E aqui, meus irmãos, diante do texto, algumas aplicações, nós iremos de maneira direta, que nós podemos aprender com esse relato da fé, que é uma fé bíblica, mas também uma fé que é cotidiana. Porque muitas vezes nós sabemos o que é fé, mas nós não sabemos ligar essa fé às questões cotidianas. Nós ficamos um pouco perdidos sobre a fé bíblica nas questões do relacionamento de um pai com o filho, de um filho com a mãe, de um pai com uma esposa. Nós não sabemos relacionar a nossa fé de maneira prática, em questões que muitas vezes nos causam uma certa perplexidade. E aqui nós temos vários princípios bíblicos que nos ensinam sobre essa fé bíblica, pactual em nosso Deus, de maneira prática. Esse é o ponto do texto e o ponto que eu queria que você se concentrasse, uma fé prática, uma fé bíblica diante das questões cotidianas, das questões que nós vivemos. Primeira coisa que nós podemos aprender aqui, um modelo de paternidade. É a primeira aplicação. Um modelo de paternidade. Primeiro, a primeira coisa, a primeira preocupação de Caleb é dar não um esposo somente, é dar um bom esposo para a sua filha. É a primeira preocupação dele. A promessa de Caleb, diante daquele desafio, mostra a sua preocupação em trazer um marido digno à sua filha. Ele queria ter certeza de aquele que aceitasse o seu desafio, seria um genro capaz. E da mesma forma que Caleb foi corajoso, ele precisava observar nesse futuro marido uma pessoa corajosa que compartilhasse a fé, compartilhasse a coragem, que Caleb também possuía. Um homem corajoso, não um homem frouxo, não um homem preguiçoso, mas um homem que de fato iria direcionar com fé e coragem a fé bíblica dentro do lar.
Da mesma forma de Caleb, um homem que mesmo velho ainda estava com a coragem de conquistar esta terra que Deus lhe entregou. E Otniel demonstrou isso ao conquistar aquela parcela, ao demonstrar coragem. Ele não simplesmente estava demonstrando a sua questão de conquistar a filha de Caleb, mas também demonstrando diante do seu futuro sogro, ali, a sua coragem, a sua fé bíblica, diante daquele desafio que ele estava enfrentando. E aqui nós temos alguns princípios, e o princípio que eu observo é que nós precisamos, pais que somos, filhos, nessa relação de pai e filho, ou pais e filhos, observarmos certos sinais em futuros casamentos. Ou seja, os pais, sim, devem dar conselhos, averiguarem certas situações, instruir os seus filhos em tudo aquilo que vai concernir a piedade bíblica e também a piedade do casamento. O seu futuro, de certa maneira, em algumas questões, está ligado à jurisdição, à liderança do pai para com os seus filhos. Nós temos aqui a importância de o pai, o marido, ser o cabeça do lar. A liderança que parte na família do líder, do homem. A função desde a criação. Adão foi criado para governar. Eva foi criada para ser auxiliadora idônea. E nós observamos aqui justamente essa responsabilidade, o sucesso dos meus filhos, apesar de muitas vezes não ser uma coisa, sempre como nós pensamos, mas o sucesso de certa maneira, ou a obrigação dos pais é direcionarem os filhos em todas as questões da sua vida. Não somente preparar o presente, mas preparar o futuro. Orarem por eles, sobre o futuro, falarem sobre eles, sobre questões odiernas, sobre questões do que nós vivemos, falarem sobre eles, sobre tudo o que eles vão enfrentar. Porque isso deve partir justamente de uma família piedosa, de um lar, onde nós podemos observar que busca essa piedade, a piedade bíblica. Então, homem, você que é casado, você precisa liderar. Deus lhe colocou para liderar. Deus lhe colocou para governar. Deus lhe colocou para que você possa ter a liderança corajosa, a fé bíblica, para que você direcione os seus filhos como eles devem andar, segundo os preceitos de Deus, segundo a palavra do Senhor. A liderança parte justamente do líder, do pai, que foi colocado para governar, liderar, trazer todo o direcionamento possível para que os seus filhos possam observar, entender todas essas coisas. Mas também nós temos, diante dessa liderança de paternidade, a segunda coisa, a segunda aplicação. Nós vemos Caleb demonstrando uma presença protetora para sua filha. O presente de Caleb, a filha, ilustra a preocupação, uma preocupação protetora que os homens israelitas deveriam demonstrar diante das suas esposas e filhas. Como eu falei, à medida que o livro de Juízes se desdobra, nós vemos as mulheres sendo vítimas de opressão, sendo vítimas da opressão masculina de pessoas ímpias, pessoas que não possuíam a liderança bíblica, e Caleb é colocado justamente aqui com essa proteção de um homem bíblico que cuida do seu lar, que busca a proteção, a segurança para o seu lar. Meus irmãos, nós temos aqui, nessa proteção, o que eu diria a sensibilidade de tratarmos de maneira bíblica as pessoas a qual nós amamos. Aqui é um pai sensível. Nós vemos mais à frente que ela vai suplicar uma bênção. E o interessante é que o texto diz que assim que ela desce do jumento, a primeira coisa é que Caleb pergunta, ele toma a iniciativa. O que você desejas? É um pai sensível. É um pai que está prestando a atenção a tudo o que está envolto aqui
Então veja, ele toma a iniciativa. Versículo 14, assim que ela desceu do jumento, ele pergunta, aqui nós vemos a generosidade dele também entregando reservatórios de águas. Tudo isso está sendo colocado aqui. Devemos viver a vida comum do lar. E a vida comum do lar, entre muitas coisas, existe justamente discernimento. Discernimento, sensibilidade para com os nossos filhos. Tomarmos a iniciativa de observarmos como eles estão. Reservar tempo para conhecer as necessidades, entender o que eles estão pensando, perguntar sobre os seus problemas, alvos, sonhos, afeições, desejos. De modo simples, devemos reservar tempo para ouvir os nossos filhos. Eles também são importantes para Deus e para nós. Antes de expressar amor, você precisa saber quais são as suas necessidades. E para isso tem que haver conversa, tem que haver sensibilidade, tem que haver iniciativa. Porque diante dessa iniciativa haverá a busca, a comunicação para as necessidades. Mas se não houver sensibilidade, nós não conseguiremos expressar esse amor de maneira eficiente, de maneira bíblica e de maneira correta. Então, em primeiro lugar, nós vemos aqui a sua busca em entregar um bom esposo para a sua filha. Ele está preocupado com isso, ele coloca alguns testes, né? Segundo, ele demonstra essa presença protetora. Mas terceiro, nós temos o exemplo de piedade. Axa não é diferente de Caleb, seu pai. Ela busca uma porção de terra de maneira corajosa, igual ao pai. Ela vai até o pai. E ela tem aqui um diálogo, vamos dizer, um diálogo onde cada um entende o seu papel. Cada um entende a sua função. Caleb inspirou sua família a viver de maneira piedosa. E a sua filha está fazendo a mesma coisa. Essa mulher aqui, meus irmãos, é um exemplo de fé. Por quê? Porque a piedade começa no lar. É no lar onde começa todas as coisas. Não é na igreja. A igreja é uma expressão do lar. A família é o berçário da igreja. E aqui, essa filha, esse pai, estão externalizando diante desse texto o que eles viviam na sua vida prática de comunicação, de sensibilidade, de altruísmo, de compaixão. A família deve ser um receptáculo, uma preparação da glória de Deus. É isso que a família deve ser. Essa mulher está apenas testificando o que ela aprendeu em casa. Tal pai, tal filha. É isso que nós olhamos e nós observamos. E existe uma frase muito impactante do grande pregador que eu gosto muito, o Dr. Martin Lloyd Jones, que ele diz o seguinte: devemos dar aos nossos filhos a impressão de que a melhor coisa no mundo é o cristianismo. E que não há nada mais comparável a ser cristão. A piedade em nossos corações. Ao ponto de os nossos filhos olharem para nós e dizer: eu quero ser crente igual meu pai. Eu quero ser crente igual meu pai porque ele é um homem de oração. Ele está agarrado às escrituras. Ele ama a minha mãe de forma bíblica. Ele lidera de forma honrosa. E a minha mãe submete ao seu pai. Ele está aprendendo aqui, meus irmãos, toda essa piedade. Ele está ensinando aos seus filhos. Há uma relação aqui de complexidade, aqui de muito companheirismo, de muita sensibilidade, algo maravilhoso que nós podemos aprender aqui. Então nós temos esse desafio. O desafio de nós termos ou entregarmos a impressão ou exemplificarmos que não existe a melhor coisa de que termos um lar piedoso. Os nossos filhos são impactados por isso. Impactados de maneira poderosa. E diante disso, sobre Axa, nós temos agora um comportamento feminino adequado. Um modelo de paternidade, mas também um modelo de comportamento feminino. Primeira coisa que a gente aprende com essa mulher é a forma de pedir.
ela demonstra um poder de convencimento na forma como ela se achega ao seu pai. Veja que o texto vai dizer o seguinte, ó: dai-me um presente. Alguns vão traduzir essa expressão da seguinte maneira: dai-me uma bênção especial, por favor. Dai-me esta terra, dai-me fontes de água. Ela não chega de maneira autoritária. Ela não chega de qualquer maneira. Ela não chega como um filho birrento. Não, ela chega de maneira correta. Ela chega e ela, através da sua palavra cativante, ela pede ao seu pai, para que seu pai possa entregar esta bênção a ela aqui, a bênção de honrar pai e mãe. Jovem que está aqui nessa noite, você ainda está diante desta ordem. A ordem de obedecer, de honrar pai e mãe. E é isso que essa filha faz. Ela está honrando seu pai. Ela, por favor, se possível, pode me entregar esta terra? Ela sabe que somente o seu pai pode lhe trazer isso, e ela cativa, ela sabe, ela conhece a sua função, então ela tem uma forma de pedir, ela não chega de qualquer maneira. E o texto que nós lemos nessa noite em Efésios, nós vimos que os filhos devem obedecer ao pai no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento como promessa. É o único mandamento que tem uma promessa. E o que é honrar? Aqui no texto de Efésios e também em Êxodo capítulo 20, versículo 12, propriamente dito. Primeiro, tratar com respeito, com deferência. Mesmo nós, que somos casados, que não estamos mais no mesmo teto do pai e da mãe, ainda devemos honrá-los até a sua velhice, porque honrar significa justamente isso, cuidar deles até na velhice. Não é porque você casou e foi embora que você nunca mais vai honrar os seus pais, não. Honrar, na cultura bíblica, é justamente honrar, tratar com respeito até a velhice. Os pais cuidam dos filhos e os filhos agora, nos momentos que vão se desenvolvendo, devem cuidar dos seus pais. É isso que significa honrar. Mas também honrar significa que você não é autoexistente, que você não é autossuficiente. Por quê? Porque o princípio do texto, quando fala de honrar pai e mãe, é justamente o caminho para a humildade. O ponto do texto é nos mostrar a humildade, a gratidão, a base de honrar pai e mãe é justamente percebermos que Deus constituiu uma autoridade, que essa autoridade é bíblica, e eu devo honrar isso porque o meu Deus assim constituiu essa ordenança. E lá em Êxodo vai dizer, você terá vida longa. E o interessante é que quando nós chegamos em Efésios, o mesmo princípio de Paulo, ele explica da mesma forma, que é o primeiro mandamento como promessa, ele repete, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, e o interessante é que o Antigo Testamento, fazendo um link aqui para a gente chegar, o que é que Paulo está querendo dizer, né, quando ele cita o Antigo Testamento? Nós sabemos que o Antigo Testamento nós temos 10 mandamentos no Decálogo. Os 4 primeiros se referem a Deus, não é isso? E os 6 últimos ao próximo. Qual é o primeiro mandamento que começa com o próximo? Honra o teu pai e tua mãe. Isso é interessante na cultura bíblica. Na cultura hebraica significa, nessa repartição da lei, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Que Moisés, quando vai falar sobre o próximo, ele começa com a família. Nessa relação, nessa reciprocidade, a família começa com o decálogo, nessas partes, uns com os outros. Por quê? Porque a família é a âncora da sociedade. É na família, meus irmãos, que todas as coisas vão caminhar. É como se o texto estivesse nos dizendo, tudo começa no lar. Quando tivermos lares piedosos, esses lares piedosos vão impactar a igreja, e quando a igreja for impactada, vai impactar o mundo. Começa lá, começa no lar, começa com a piedade, nesse relacionamento. A miniatura do relacionamento uns com os outros é lá no lar.
E é isso que o autor bíblico quer nos dizer, começa justamente com essa questão. E a vida longa, no Antigo Testamento, se referia justamente à questão da terra prometida. Mas no Novo Testamento, nós sabemos que nós não temos uma herança terrena, nós temos uma herança celestial. E o ponto de Paulo, quando ele coloca essa mesma promessa, que era uma promessa no Antigo Testamento nacional, ele agora coloca uma promessa específica para cada filho, trazendo o quê? Qual era a aplicação de Paulo? Que você terá uma herança celestial. Esse é o ponto de Paulo. A herança, no Novo Testamento, quando Paulo coloca nessa questão de obedecer pai e mãe, de honrar pai e mãe, é a testificação de que aquela pessoa é uma verdadeira cristã, que honra o seu pai e sua mãe porque tem uma promessa. A promessa é a herança celestial. Romanos capítulo 8, versículo 17 nos diz, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, tudo indica, na minha percepção do texto, fazendo as relações da citação de Paulo do Antigo Testamento, já que nós não temos mais uma terra prometida, como Israel tinha, nós temos agora uma herança celestial. Paulo está nos dizendo, a perspectiva paulina, dessa vida longa, é claro que Deus vai nos abençoar nesta vida, mas o ponto de Paulo, a princípio, é uma herança celestial. Em outras palavras, aqueles que obedecem aos pais receberão uma recompensa escatológica. A evidência da obra salvífica de Deus na vida dos filhos é a obediência dos pais. É isso que Paulo está nos dizendo. Diante de honrar pai e mãe, é uma demonstração de que primeiro você ama ao Senhor, de que você obedece em primeiro lugar a Deus, de que você tem ou possui diante disso uma perspectiva de uma vida longa desta promessa que Deus constituiu sobre você. Então honrar pai e mãe é uma bênção, é uma ordenança divina, mas também tem as suas recompensas. E a gente não deve esquecer disso. A evidência da obra salvífica de Deus na vida dos filhos é a obediência aos pais. Vida longa, herança celestial. Mas em segundo lugar, nós vemos aqui a forma de ela pedir, mas também a forma de ela se portar. A sua palavra, ou a sua postura física é algo brilhante. Os hebraístas vão dizer que essa expressão, ela apeou do jumento, desceu do jumento, demonstra um profundo respeito ao pai. Temos aqui, meus irmãos, esse respeito no sentido de que quando ela cai aqui, ou melhor dizendo, ela quase cai, parece que é isso que o texto está querendo dizer, ela tinha esse profundo respeito, ela demonstra esse máximo respeito que ela desce ao ponto de estar aos pés dos seus pais, ou do seu pai aqui, Caleb. Ele está descendo e se prostrando, vamos dizer assim, e suplicando essa bênção diante dessa forma de se portar. Ao seu pedido, há uma forma correta, submissa, respeitando o papel do pai, mas entendendo o seu papel de filha. Isso é muito importante. E ela faz isso não somente em palavras, ela faz isso em ação. Ela faz isso em atitudes. As nossas obras de edificação, não esqueça disso, devem ser realizadas com as nossas ações. O nosso caráter tem que ser mais persuasivo do que a nossa fala. É isso que o texto também quer nos dizer. As ações falam mais alto do que as palavras. E existe uma citação muito conhecida, para nós citarmos aqui os pais da igreja, Gregório de Nazianzo, um autor muito interessante, falou bastante sobre a Trindade. Existe uma frase muito conhecida que exemplifica essa questão do respeito, essa questão das ações, mas também das palavras. Ele citando, ele falando com o seu grande amigo Basílio de Cesareia. Ele diz o seguinte sobre doutrina e prática. E é algo impactante, bastante simples, mas que nos faz pensar muito sobre essa relação de doutrina e prática. Ele, diante do seu amigo, afirma o seguinte:
trovejemos em nossa doutrina e relampejemos em nossa conversa. Deve trovejar, deve mover os nossos corações, mas ao mesmo tempo, deve isso invadir o nosso coração ao ponto de nós exemplificarmos, não somente em palavras, mas também em atitudes, aquilo que Deus quer para nós. Trovejemos em nossa doutrina e relampejemos em nossa conversa. Meus irmãos, nós precisamos cultivar o nosso homem interior. Muitas vezes a nossa vida, as ferramentas que Deus nos deu, elas estão desajustadas. E Deus quer que nós possamos ajustar as nossas ferramentas para sermos uma espada de Deus para o mundo. Uma espada de Deus cortante que possa de fato aplicar as verdades bíblicas para quem estiver ao nosso lado. Então o que nos falta, eu acredito, não é somente doutrina. Doutrina nós temos bastante. O que nos falta é ter uma fé cativante. O que nos falta é ter uma fé bíblica. É ter uma espada de fato de 2 gumes, uma espada que vai ser colocada ao ponto de nós discernirmos diante da palavra de Deus em nosso coração a prática correta, exemplificarmos pelo poder do Espírito a vivência do cristianismo. É disso o que nós precisamos, doutrina, mas também prática. Essas duas coisas precisam estar relacionadas. E nós vemos aqui sendo exemplificada diante desse contexto, do que nós acabamos de ler nos versículos 11 ao 15, uma fé na vida cotidiana. E o ponto de Deus para nós essa noite é que possamos usufruir da nossa fé de uma maneira cotidiana, entendermos o que Deus quer para nós em cada contexto de vida e exemplificarmos essa doutrina na vida prática. Nós concluímos que nesses versos nós temos uma fé bíblica, uma fé cotidiana. A fé bíblica deve ser vivida diante dos nossos desafios, mas também diante da nossa paternidade, diante da nossa filiação com Jesus, diante de um marido atuando com ousadia, com criatividade, com respeito, com dignidade, em seu papel. O interessante é que diante desses relacionamentos, cada um sabe qual é o seu papel, cada um sabe se portar, porque a fé bíblica está sendo colocada diante dos seus relacionamentos. E essa história é colocada justamente no meio do capítulo 1 para mostrar a importância da fé nas questões da vida prática. Porque mais à frente a gente vai observar a fé fracassada, a fé que fracassa. Mas Caleb é colocado junto com a sua família, uma fé que é viva nas questões cotidianas. Portanto, que possamos, meus irmãos, perceber que diante da vida, das questões simples, nós precisamos viver a fé cristã. Quando sairmos desse culto, quando sairmos da porta dessa igreja, a nossa fé precisa continuar. Quando o pastor Adler descer desse púlpito, ele ainda é um ministro. Um ministro em todas as circunstâncias, um pai em todas as circunstâncias, e da mesma forma são vós. Vivemos o cristianismo não somente nesses bancos, na adoração, nos louvores, mas também quando nós sairmos depois do culto, na comunicação, naquilo que nós iremos falar, naquilo que nós iremos pensar. Nós precisamos dessa fé, essa fé bíblica e simples em nossos relacionamentos. Que Deus assim nos ajude a viver a vontade de Deus em nossa vida cotidiana. Baixe sua cabeça, por favor.